Vamos a... La verdad que contamos con un lujo, para mí un orgullo, poder contar con la presencia de Marta. Es un evento organizado fundamentalmente por Taller Maldonado. Lo gestionamos desde Arquitectura 3, yo estoy a cargo de nivel 3 de Taller Maldonado, y también aprovechando que el interés es compartido con Arquitectura 4 de la Cátedra de la Mañana del Estar Cají de Hanches, también tenemos algunos invitados de mi curso de la mañana para aprovechar la experiencia. La idea por ahí es hacer algún intercambio en el futuro en el otro sentido. Marta, para los que no la conozcan, es socia fundadora de la Oficina de Arquitectos MMBB, graduada por la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana de San Pablo en el 87, y también es profesora de diseño en la Escuela de las Ciudades desde el 2002. Tiene una obra muy vasta, tanto en proyectos públicos como institucionales y de urbanismo, desde su estudio, y además hace colaboraciones con distintas oficinas, en las cuales, la verdad que no recuerdo ahora el año, pero creo que ya desde hace mucho, 95 o algo por el estilo, con Paulo Méndez da Rocha, Pritzker de Arquitectura. Un poco el título de la conferencia está centrado en la preocupación que tienen como una actitud reflexiva y crítica desde su oficina, tratando de ampliar un poco las actividades que hacen desde el estudio MMBB, tanto en el mundo académico como cultural. Con lo cual, bueno, es muy gordita la presentación, me quedo corto con los elogios realmente, pero por lo menos si alguno no sabe todavía quién es, me parece que está bien una mini introducción, y me callo para darte lugar a vos, Marta, y te dejo al público en tus manos. Ok. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês acá e agradeço muitíssimo, Oliverio, por a invitação. Mi espanhol não é muito bueno, então eu lo misturo todo o tempo com português, o famoso portunhol, e peço que não me compreendam, que podem a qualquer momento interromper, porque, como comentei com o Oliverio, isso é mais uma conversa do que uma charla propriamente. Então, se há perguntas, se há observações, se não estão me compreendendo, por favor, podem me interromper a qualquer momento, ok? Por acaso, também é um pouco estranho, porque vou iniciar uma apresentação e não vejo nenhum de vosotros, então não é muito... Preferia estar mirando a todos vosotros, pero... Estamos acá igual, no te preocupes, no nos vamos a ir. Ok. Então, de vez em quando, era bom se alguém diga, está indo tudo bem, que compreendemos, podem fazer esse tipo de observações, por favor. Eu, antes de começar, combinei com o Oliverio, eu trouxe 3 projetos para mostrá-los, e a partir daí, na verdade, como uma excusa para começar uma conversa, de verdade. E eu queria falar um pouquinho de minha oficina, porque acho que para os estudantes é bom saber as experiências e saber como é que as coisas podem ou não acontecer. Então, minha oficina MMBB, primeiro, por la nossa experiência, a arquitetura é sempre um trabalho coletivo. Por la minha experiência com as pessoas em la oficina, sempre um trabalho muito coletivo e, portanto, para mim, muito lindo nesse sentido. E nossa oficina, que nunca foi uma grande oficina, sempre por volta de 8 arquitetos, alguns estudantes,
sempre teve momentos diferentes. Joe Braga, sempre estivemos ali, como 30 anos a hora. Fernando, por um tempo, depois saiu. Ângelo Bucci, por outro tempo, também saiu. Agora temos associados que são mais jovens, como Maria e Vitor. E hoje, o que queria dizer é que sempre, além de nosso grupo em La Oficina, sempre temos trabalho junto com outras pessoas. Isso é uma prática, não sei como é para vosotros em Argentina, mas acá em São Paulo é muito comum, nos misturamos, como se diz. Então, já fizemos vários trabalhos, sejam com arquitetos mais jovens que nós outros, ou seja com arquitetos mais viejos, ou com mais experiência, digamos assim, como Paulo. Então, também nesse sentido é muito rico, porque as contribuições são muito diferentes e muito interessantes sempre. Seja com o Paulo, essa colaboração com o Paulo, que é uma parte muito feliz, porque somos muito amigos e é sempre um aprendizado muito grande com ele, ou seja, por outro lado, com outros arquitetos ou oficinas mais jovens, que também é um aprendizado muito grande, porque é como sempre estamos nos reciclando, não sei. A outra parte que é muito importante, acho que de nossa oficina, foi a questão de que sempre demos classes também. Então, essa convivência com os estudantes é uma parte muito importante para nós outros, para mim, porque enriquece muito o trabalho. Então, torna tudo mais interessante e, por outro lado, muito desafiador também, porque, como estava dizendo, eu acho que eu aprendo muitíssimo com os estudantes, muitíssimo o tempo todo, porque é uma forma de nós outros nos colocarmos também numa posição de compreender as outras gerações que estão a vir. E com isso a arquitetura se cambia muitíssimo, as necessidades são diferentes, então é sempre muito rico essas relações. Bem, posso começar a compartilhar? Vou mostrar esses 3 trabalhos. Perfecto. Ok, então, se não se esqueçam, podem me interromper a qualquer momento, ok? Estão a ver minha pantalla? Perfecto. Ok. Bem, como eu estava dizendo, são 3 projetos de natureza muito distintas, em um sentido, porque são projetos de escalas muito diferentes, e isso é a outra coisa que acho que é muito encantadora em nossa profissão, que é um passear pelas diferentes escalas. Isso seja, incluso, não se refere simplesmente à complexidade de um projeto, de uma questão, mas se refere a um jeito de fazer que nos aproximamos e pensamos numa coisa muito pequenita e nos afastamos novamente, e essa viagem, essa diferença de escalas, acontece em todo o projeto, seja ele de uma coisa, de uma casa, ou seja ele de uma intervenção urbana, como é essa que vou a mostrar. Esse projeto é uma das maiores favelas de São Paulo, que é Paraisópolis, e nos foi dado a incumbência de pensarmos sobre um córrego, um pequeno rio
que cruza a favela. Esse pontito rojo indica em la rede hidrográfica de São Paulo, que é imensa, exatamente a localização de onde vamos falar agora. Essa é a comunidade de Paraisópolis, que é muito grande. Na verdade, oficialmente, os dados falam em 70.000 habitantes, mas sabemos que é maior que isso, como 100.000, e ela está incrustada ou localizada num bairro muito de renda muito alta, que é Morumbi, em São Paulo. Então, a fronteira entre uma coisa e outra é muito próxima, é uma situação muito gritante, porque há esses edifícios muito ricos, mercado imobiliário, então, muitas vezes muito malos, de verdade, que circundam toda a região dessa favela de Paraisópolis. Acá se vê muito claramente o rio que vai cruzando como um pequeno vazio no meio da população. Então, acá se vê muito o que estava descrevendo, como esses grandes edifícios de classe muito alta, de muito mau gosto, na verdade, porque é um mercado imobiliário muito selvagem, e na favela. Paraisópolis tem como origem uma situação muito curiosa, porque era um antigo loteamento, não sei se compreendem loteamento, mas acá se vê muito claramente as vias que tinham sido abertas para se criar uma nova parte da cidade. Pero, aparentemente, o traçado das vias, estamos falando da década de 30, 40 do século passado, o traçado das vias não tem nada a ver com a situação topográfica muito acidentada. E o pequeno rio que cruza Paraisópolis, cruza no meio de todas a ocupação, que é extremamente densa. Em situações como essa, por exemplo, as casas se sobrepõem ao leito do rio. Isso é uma questão que é interessante, porque quando começamos a pensar sobre projetos dessa natureza, começamos a pensar o que é valor para as pessoas. Então, a casa é uma urgência tão grande que se ocupa todo e qualquer vazio que se tem qualquer vazio de solo é ocupado por uma casa. Pero em situações como essa, dessa foto aérea que estamos a ver, com uma densidade muito grande de ocupação, os vazios são as canchas de futebol, porque, na verdade, são vazios que são reconhecidamente um valor para as pessoas. Então, perdona, apareceu uma mensagem acá, continuando. Então, as canchas de futebol se quedam vazias em la ocupação porque são reconhecidamente um valor. E também, isso é Madrid, né, a Praça Maior de Madrid, porque tem um desenho muito preciso. Não se pode jogar futebol em uma cancha que seja redonda, por exemplo, ou que não tenha um desenho relativamente preciso, nem que as medidas variem, é um retângulo, é plano, não se pode jogar futebol numa área que seja muito acidentada. Então, a clareza do desenho é outra coisa que também é muito importante. E aí empezamos a pensar no Rio como uma possibilidade de valores que se puder agregar a ele.
para que, de novo, porque se simplesmente se desocupa a área do rio, porque há acidentes com as lúvias e tudo isso, imediatamente, se não se agrega um valor reconhecido como um valor, ele é ocupado novamente por carros. Então, a primeira questão para nós outros era que o caminho do rio não era um caminho para o carro, mas sim um caminho muito valioso para a bicicleta. Porque também nessa topografia muito acidentada, no rio é a parte mais plana que se pode haver. Então, a ligação mais possível da favela com a trama da cidade. Ao mesmo tempo, para o pedestre, e também um valor que está ligado à questão do imaginário das pessoas, a questão da água, o valor da água, do contato com a água. Então, a primeira coisa é que começamos a negociar, na verdade, com os órgãos de conservação das águas, qual seria a faixa não edificável mínima para essa questão, porque, de novo, a casa é um valor muito grande, e para liberar a faixa de proteção para o rio, teríamos que demolir algumas casas. Então, se negociou, junto da nascente do rio, 15 metros de afastamento, e depois, no prolongamento do rio, 10 metros de afastamento. As remoções eram as mínimas possíveis para criar a condição necessária de segurança para o rio. E isso é interessante também nesse projeto, porque é um projeto onde no terreno não é fixo. Ele, à medida que se faz a desocupação de 3 casas, por exemplo, talvez tenha que se tirar 5 ou 6, porque as casas são construídas de uma forma muito intricadas umas com as outras. Então, o terreno é uma questão que pode variar. E depois, hecho as remoções para no mínimo necessário para o rio, no cruzamento do principal eixo comercial da comunidade, temos uma desocupação um pouco maior para criar uma praça que tenha interlocução com o rio também. Então, continuando, a estratégia 1, como já tinha mencionado, criar um primeiro valor que seria um bom caminho de interligação e de mobilidade. Um caminho de ligação com o transporte de alta capacidade na cidade. Esse é um monotrilho que aparece aqui, que seria essa linha 18. Lá, vosotros veem minha flechita cá? Se indico algo? A ver, sí, se ve. Ok. Se ve. Esta é acá está a favela de Paraisópolis. Acá está o sistema de transporte de alta capacidade da cidade. Então, apesar de não estar lejos, no entanto, essa topografia, como se vê aqui, é tão acidentada que é lejos em termos de tempo, em termos de desgaste das pessoas. Então, de onde se passa o Antonículo Rio, que é acá, em 10 minutos, ou 800 metros, aproximadamente 10 minutos, se for uma linha reta e não uma linha subindo e descendo toda a topografia acidentada, se poderia chegar em 10 minutos até uma estação de um transporte de alta capacidade, até a estação do monotrilho. Acá está Antonico, então, marcado em amarillo. Depois, a outra coisa, a linha verde é a linha da ciclovia da cidade. Com 12 minutos de bike, se pode atingir o sistema de ciclovia da cidade. Pero, de novo, haveria que haver uma ligação. Então, a proposição era que, através do rio, se puder criar uma ciclovia que se conecte
aos sistemas de ciclovia de la ciudad. A segunda estratégia é criar, então, a primeira estratégia seria criar um valor de mobilidade e de ligação com a cidade. A segunda estratégia é criar um valor simbólico, tornar a água um atrativo, porque hoje a água no rio é uma coisa que tem que ser evitada, porque significa perigo, significa sujeira, pero como reverter essa situação? Então, a água é um valor, né, um valor de lazer, de divertimento, de prazer, ou pode ser. Hoje, o que se faz é que se cria um canal muito, isso não é do Antonico, isso é um outro rio, em uma outra comunidade, mas que se cria um canal muito profundo, que acaba sendo um enclave, que acaba sendo muito difícil e se divide a cidade, se cria uma cicatriz e de difícil transposição. Por que isso ocorre normalmente? Porque isso que se vê nesse gráfico é como o comportamento de um rio num sistema natural. Com as chuvas, a quantidade de água aumenta, pero é absorvida pela própria várzea do rio. Pero um rio urbano, onde tudo está construído e o solo é impermeável, é isso que acontece. As chuvas representam um grande aumento abrupto da vazão do rio, representando um perigo. E aí o que se faz é se construir um canal, como eu estava mostrando a vocês, muito profundo, que afasta a água das pessoas e cria a situação de difícil transposição. Essa é a situação do rio hoje, e essa é a situação que o projeto pretende conquistar. Então, o que pensamos foi dividir a vazão do rio para que não represente um perigo em dois canais. Um canal que é superficial e um canal secundário que é subterrâneo. Isso foi um estudo desenvolvido na equipe multidisciplinar, com engenheiros hidráulicos, para que se pudera chegar numa solução como essa. Então, esses dois sistemas dão vazão para a chuva. Essa é uma imagem, de novo, o rio está aqui, nessa mancha branca. Esse é o bairro que rodeia Paraisópolis, então, a ocupação é muito rarefeita, enquanto aqui a densidade é muito grande. O rio Antonico. Um corte esquemático sobre o sistema, então, há o canal superior e o canal inferior. O canal superior, ele dá vazão para a vazão de base, ou seja, para o cotidiano e para a chuva que normalmente cai, a chuva normal, que é uma vazão de chuva com TR de 10 anos, uma chuva que acontece a cada 10 anos. Então, o sistema superficial, quando ele se esgota, digamos assim, começa a dar vazão, como acá em português se diz ladrão, mas é como se quando se enche algo, ele começa a se esvaziar para o canal inferior. E também o canal inferior é o que recebe a contribuição do sistema de drenagem superficial das calles. Depois, começa a haver uma chuva, que é uma vazão muito grande, que é uma chuva que pode ocorrer a cada 100 anos. Então, todo o sistema fica repleto, porque é uma chuva, por isso que se constroem os canais profundos, porque o canal aberto profundo é também para poder abarcar toda essa quantidade de chuva. A estratégia 3 é tornar legível e ativo o espaço livre público.
Acá é que entra a questão que estava falando para vosotros, sobre a questão da clareza do desenho. Então, hoje, a situação do rio é essa. Todas as casas dão as costas para o rio, porque o rio é um grande problema. Como fazer para inverter essa situação? Então, como estava falando, o rio passa a ser um valor ligado à conexão, à mobilidade e ao prazer. Com a oportunidade das construções que estão hoje de costas para o rio, que antes era um problema, agora passa a ser uma grande oportunidade, porque incluso é o caminho das pessoas. Então, a possibilidade que essas construções possam abrir uma nova frente para o rio. Um desenho que delimite claramente um limite. Com a infraestrutura, incluso construída até o ponto de onde se pode ampliar com a oportunidade de se criar uma nova frente para o rio. Esse é um corte transversal típico que se passa por aí. A infraestrutura sendo o limite claro entre o que se pode ampliar, a faixa de expansão, e entre o que é o limite determinado para o rio e para o espaço público, então, com um desenho muito claro. Depois, isto foi um desenvolvimento, um desdobramento dessa ideia, desse projeto. Então, essa é a situação original, de novo, muito densa, densamente ocupada, com as pequenas vielitas entre o casario, a situação do córrego, a faixa que não se pode edificar, as remoções, as casas que são retiradas, o terreno que se cria a partir das remoções, o canal que é subterrâneo, o canal superior com um limite de sua área, as áreas de possível expansões, como estava falando para vosotros. Quando as áreas são chicas, inferiores a 15 metros quadrados, é a situação de uma expansão de uma construção já existente. Quando as áreas são um pouquinho maiores, já se é possível criar uma nova unidade comercial. Ou, quando são maiores ainda, é possível começar a se fazer novas unidades de habitação, que incluso pode ser, quando áreas são resultantes maiores ainda, se pode criar habitações de uso coletivo, habitações coletivas. O piso intertravado que permitia a mobilidade, a ciclovia, a vegetação, o mobiliário urbano, e essa é a praça que me referia. Então, esse é o lugar onde se removeu algumas casas a mais, com a oportunidade de criar essa praça no cruzamento de uma via comercial importante em Paraíso. E no projeto como um todo. Então, esse foi o primeiro projeto que queria mostrar-vos. É um projeto que se parou, pero que esperamos ainda que possa ter prosseguimento. Temos uma parte desse executivo, algumas das áreas que já tinham sido removidas, casas, tornaram a ser ocupadas, porque no Rio não foi construído, então, de novo, né, não havia essa questão das pessoas reconhecerem aquele lugar como um possível lugar de valor. Bom, o segundo projeto muda completamente a escala, pero, como estava dizendo antes para vosotros, muda a escala da intervenção, pero não a escala do tipo de raciocínio que hacemos. Isso é um imóvel que foi comprado por uma artista, Jaque,
E ela comprou esse móvel querendo ter seu ateliê. Essa era a cara externa, dando para a rua, e isso era internamente o que acontecia, né? Aí, na altura, piso cielo grande, de 6 metros, pero quando começamos a remover no forro, não sei se dizem forro, pero quando começamos a demolir para limpar o ateliê, descobrimos que a estrutura da cobertura estava completamente comprometida. Não havia possibilidade de recuperar essa estrutura da cobertura. E, por outro lado, havia esse mezanino, esse segundo pavimento, que cortava completamente do espaço em dois. E um volume que aparecia no final da construção, que eram os banhos, arriba e abaixo. Bem, quando começamos, a intenção era simplesmente reformar. Desculpa. Como uma pequena reforma. Pero imaginar que esse espaço, que tinha uma bela espacialidade, porque havia toda essa altura, piso-cielo, era uma pena porque ele era interrompido por esse segundo piso na metade do caminho. E como mencionei, a cobertura teria que ser refeita, porque não era possível recuperar. Então, o que acabou se quedando, na verdade, eram as paredes que estavam em medianeiras. Então, essa é uma construção que tinha somente uma frente, que era a frente da calle. Todas as outras limites eram dados pelas medianeiras das construções vizinhas. Então, como a primeira medida, e essa Jaque é uma artista que tem um trabalho onde ela acumula muitas coisas, porque é um trabalho hecho de outras coisas. Então, de cajas ou de pequenos plásticos ou embalagens, coisas desse tipo. Então, ela tinha necessidade de uma área de bodega muito grande. Então, limpamos todo o espaço e organizamos, decidimos que seria uma peça única, lá que organizaria todo o espaço ou o armazenamento. Então, essa foi a primeira decisão, de forma a poder liberar o maior espaço vazio possível. A calle está acá, a entrada e a possibilidade de parar carros na porta, era uma outra necessidade. O limite da construção, isto é, por legislação, o recuo mínimo que se pode haver, que são 5 metros, e aí a entrada do ateliê. Esta peça única, então, ela cria uma situação de uma área de depósito de bodega acá, um pequeno banho e uma área de copa e tanque de serviços, na parte de serviços. E para o ateliê, cria uma grande possibilidade de armazenamento, como uma grande bodega, um grande armário. No fundo, é isso. Uma escada de acesso para o segundo pavimento. Então, o que estava descrevendo é a situação de uma nova cobertura, com a possibilidade de fazer essa nova cobertura, fizemos um lucernário que pega no sentido longitudinal do ateliê, então, antes o que era muito escuro passa a ser todo iluminado, e essa é a peça que constitui a grande bodega que ela necessitava e que, ao mesmo tempo, organiza todo o espaço. No segundo piso, como estava dando para vós outros, criam na situação de um pequeno escritório. Isso é uma seção longitudinal ao ateliê, e aí se vê em vista no armário. Aí, como portas, são 2 painéis muito grandes. Esse armário
¿Vosotros entendem quando hablo armário? Sí, sí, perfecto. Decimos Ok, igual. ok, perfeitíssimo. Esse armário, então, tem módulos de 3, portanto, ele tem 12 metros de extensão por 3 metros no outro sentido. E esse daqui são quadro negro com pulseira, sabe? Que se desenha com pulseira. São dois que têm uma dimensão de 3 por 3 e que se podem correr livremente por esse trilho que pega toda a extensão do armário. Depois, outro corte de seção longitudinal, que passa pela escaleira e pelo banho, pela parte de serviços. Outra, passando pela parte de serviços, olhando a circulação de serviços e cortando o piso do mezanino, que não chega até o final. Um corte transverso com a nova cobertura e o lucernário. A fachada, que é completamente diferente agora, porque toma a geometria do lucernário da cobertura. Uma pequena janela que dá para a calle, que foi possível fazer porque já existia na construção existente uma grande viga de acero acá, que mantivemos. E depois o detalhamento do móvel em si. Esse móvel é feito em madeira, CLT, Cross Laminated Timber, que é como um compensado, que as madeiras são coladas com sentido cruzado do veio da madeira, portanto, é muito resistente. Então, é possível fazer essa construção, que é autoportante, com chapas de 10 centímetros para o piso superior e chapas de 6 centímetros para as placas de sustentação. No piso superior, no mezanino, a vista frontal com os dois quadros negros acá. As fotos ainda são muito malas, sabe por quê? Porque recém terminou a obra e as fotos são todas de celular, fotos que tiramos nós outros, e esse já é o ateliê totalmente ocupado, já está trabalhando nele, e a vista frontal do armário sem os quadros negros. Acá se vê, então, os quadros negros, ela realmente necessita de armazenamento, mira, são muitas coisas, um corte longitudinal pelos módulos, a vista frontal, essa cá, as diversas situações transversas, a parte de serviço, a parte de gavetas. E também esse móvel, como é muito preciso, é uma construção que foi montada muito rapidamente, isso também é a outra graça, porque se preparou todo o continente, o invólucro, e aí, muito rapidamente se montou o móvel, em uma semana, 10 dias, e terminou tudo. Então, é uma construção completamente independente, digamos assim, de todas as paredes. Por isso, essa fresta é importante para caracterizar como tal, mesmo porque é uma construção precisa e a parede sempre tem deformidades, digamos assim, como é próprio de uma construção civil. A parte de copa, a parte de serviços. E é isso. Então, mudamos radicalmente de escala, né, como disse, entre um trabalho e outro. E agora vamos para um projeto que tem, digamos assim, uma escala entre um e outro dos que eu mostrei, mas, no entanto, também
é de uma alta complexidade, porque não sei se vocês conhecem o que é o SESC em São Paulo. Talvez conheçam o projeto tão lindo de Lina Bobardi para a SESC Pompeia. E é uma instituição que tem um programa muito variado. Então, quando se imagina um SESC, se imagina falar de teatro, de quadra esportiva, de piscina, restaurante, salas, oficinas de arte, e assim por diante. Então, é um programa muito variado e essa é a grande graça do SESC, porque reúne todos esses programas em um único edifício. Bem, a particularidade desse SESC, que hicimos em colaboração com Paulo Mendes da Rocha, Paulo foi chamado para fazê-lo e chamou a nós outros para colaborar nesse projeto. E a graça é que esse SESC é do Centro Histórico de São Paulo. Então, essa imagem é uma imagem de um viaduto que há no centro de São Paulo, que chamamos afetivamente, porque é um horror, não? Esse viaduto colocado em essa situação, mas chamamos de minhocão, porque ele é muito extenso. Pero em dias de lazer, em alguns dias, nos finais de semana, se hace essa piscina, que foi muito divertido, porque de uma forma muito simples, se encheu uma parte desse viário, né, desse lugar dos carros, e se fez essa piscina, que é muito atraente. Essa relação com a água, como estava falando no projeto do Rio, Córrego do Antonico, essa é uma coisa muito atraente em países como os nossos, que são calientes, né, no verão. Então, é uma grande atração. Essa é a imagem da área que estou falando. Para quem conhece São Paulo, aqui é o edifício Copan, de Niemeyer, edifício Itália, são edifícios muito icônicos em São Paulo. La Praça da República, que é um lugar de muita importância para a cidade de São Paulo, historicamente falando, e numa cidade absolutamente densa como essa que estão vendo lá fora. O SESC, então, de novo, acá a Praça da República, acá o edifício Copan, edifício Itália, acá o Teatro Municipal, que é muito importante, historicamente, falando muito importante, e acá o SESC 24 de Maio. Bom, quando se pensa em fazer um programa como esse no centro, se habla de La Piscina, que é um programa de SESC. Estamos falando de um edifício e de uma reforma, não era um terreno vazio, era uma antiga loja mesbla de departamentos, um edifício que tinha 13 pavimentos, e falando de colocar na piscina. Pero a piscina, a primeira decisão é que deveria estar ao sol. A piscina deveria estar na cobertura desse edifício existente. Então, essa era uma primeira questão. Essa é uma imagem do edifício existente, que está, como estava dizendo a vocês, a 100 metros do Teatro Municipal, muito importante, em São Paulo. E quando começamos a imaginar como se poderia ser um SESC, então, a piscina, a quadra, do teatro, de um edifício como esse, que era um edifício tipicamente, havia uma loja, uma sobreloja, e os outros andares eram parte de escritórios com uma distância piso-cielo muito chica, como assim? Pero o edifício existente tinha esse vazio central. Então, a partir tudo que está raiado de marrom, né, de brown, não sei se se diz em espanhol marrom, mas marrom. Marrom. Fácil. Ok. De marrom nessa imagem é tudo que foi demolido pela construção existente. Esse era o vazio central que me referia. E o que se manteve
foi solamente o que progredia uniformemente nos 13 pavimentos, que é esse formato AK1. Então, tudo que está em negro, ela é estrutura nova, e que tudo que está em gris, ela é estrutura existente. La remoção, então, esse vazio era pré-existente, e foi o que permitiu a nós outros imaginar que seria possível fazer um SESC nesse edifício, porque através desse vazio, se isso, a estrutura principal, que são essas 4 colunas, que vai segurar todo o volume da piscina na cobertura. Então, vai aparecer em outros momentos, vou mostrá-lo depois. Acá no corte se vê muito claramente, então, é um corte transversal. O que está aqui em marrom, novamente, é a projeção da cúpula que existia nesse vazio e que foi demolido, e o que está em negro foi essa estrutura construída nova, que completava em alguns pavimentos esse vazio, e que, ao mesmo tempo, ia sustentar esse novo volume da piscina na cobertura. Então, o raciocínio é como um edifício, quase que como um edifício dentro de outro. Às vezes, eu faço a fantasia de que seria engraçado se demolisse a hora o edifício existente e se quedasse só com o que é novo, porque, de fato, é uma coisa dentro da outra. Essa é uma foto de obra que se vê muito bem o vazio. Esse era o último pavimento do edifício existente. A concretagem da caixa da piscina na cobertura, que é completamente nova. Então, isso era o último, a cobertura do último, aqui cessava o edifício existente. Tudo que está acima é novo. Acá se vê bem a caixa da piscina e a estrutura metálica que envolve a caixa da piscina, criando a parte do solário da piscina. Havendo essa situação. Então, novamente, acá era o limite, né, do edifício existente e esse volume construído novo que se apoia em as 4 colunas que mostrei, mas também em colunas que são periféricas acá, que também estão completamente independentes do edifício existente. Ou seja, as estruturas são muito próximas, pero uma coisa não toca a outra. O edifício existente permanece como está e a estrutura nova é absolutamente independente. A outra coisa que também isso que é interessante é que quando Paulo foi a visitar, quando nós outros fomos a visitar com Paulo a primeira vez no edifício, estava também toda a direção de SESC, o presidente e tudo isso, de SESC, que é uma grande organização em Brasília. Então, Paulo viu que vizinho ao edifício existente, de Medianeira, estava um outro edifício muito chico que estava à venda. Então, Paulo disse, mira, a SESC deve comprar esse outro edifício. E ele isso, uma imagem que é muito linda, porque ele disse, se no edifício principal é como um navio, no outro edifício acá será como o navio tarefa, aquele pequeno barco que se encosta no navio para fazer uma manutenção do navio. Então, porque ele já estava antevendo uma solução que era colocar toda a parte de máquinas necessárias para que esse edifício principal funcione nesse novo edifício ao lado. Então, o SESC comprou esse edifício, foi demolido, e acá estão todas as partes de serviços e máquinas. E como organizar, então, um programa no sentido vertical, um programa tão amplo como o SESC, ter a hora colocado verticalmente. Então, os programas vão se organizando ao longo dos andares, né, dos pavimentos. A praça, que chamamos de praça porque é um local aberto e comunicado com a calle. Depois, a administração muito próxima da calle, porque incluso Paulo dizia que as pessoas que são
responsáveis para que tudo aquilo funcione, que estivessem muito à vista e que as pessoas pudessem vê-los trabalhando. O restaurante, também cerca de la calle, o mais possível, porque é um programa de teste que é muito procurado, sempre está muito lleno. A convivência, que é um terraço aberto, biblioteca, exposições, oficinas, odontologia, que é um programa de SESC também, é um serviço que SESC provê, oferece, perdão, esportes, dança, o jardim da piscina, que é o último pavimento do edifício existente, e depois o volume da piscina. Bem, para ligar tudo isso, e é um programa de caráter tão festivo, que a circulação vertical, além do que é a circulação necessária, escada e elevadores, as escadas de segurança e elevadores, imaginar uma circulação que seja tão festiva quanto o próprio programa. Então, um sistema de rampas que percorre todo o edifício como uma continuação do passeio de la calle, como se as pessoas ainda estivessem caminhando pela calle e achando, ao longo de seu percurso, os diversos endereços. Então, é uma circulação uma circulação aberta, muito festiva, e que as pessoas usam intensamente, porque nós outros não imaginávamos que as pessoas talvez subissem todos os 13 pavimentos de rampa, mas, no entanto, que as rampas pudessem interligar andares entre si, ou interligar partes desse programa. O que as pessoas fazem muito é subir de elevador ao último pavimento e depois vir descendo a rampa, que é esse passeio. Essa é uma imagem, no centro de São Paulo, é um lugar com uma tipologia muito linda, porque os edifícios têm galerias comerciais em sua base, então tudo que está pintado de negro acá são as calles e também os percursos no meio dos blocos pelas galerias. E esse é o SESC colocado, então, com um prolongamento da calle que entra para dentro do próprio edifício. Há uma grande ventana na esquina, porque a entrada da loja original era justamente nesse lugar, na esquina. Essa é a planta do térreo, então, como estava descrevendo, o térreo é como numa praça, não é completamente aberto para a calle, porque há um volume que conforma um certo lugar, então a passagem é livre, mas há um lugar de estar no térreo de SESC. Quando a unidade de SESC está aberta, a passagem é completamente livre, ou seja, isso é uma outra coisa incrível com o SESC, porque as pessoas não há controle de acesso, as pessoas frequentam muito livremente todas as instalações. Acá, esse programa é no primeiro contato das pessoas com o SESC, é uma central de informações e de inscrições, de compra de ingressos, uma ligação muito franca com a calle também, através dessa escada que tem 6 metros de largura, que vai ao primeiro nível de subsolo, na verdade é como um térreo interior, onde está o teatro localizado. Aquela construção que estava contando para vocês, que é essa construção de serviços, e que vai tendo programas nos diversos pisos, que variam entre instalações, ou bodegas, ou nos sanitários públicos. O sistema de circulação vertical, digamos, mais formal e eficiente, com os elevadores e a escada de segurança, e a tomada do sistema de circulação em rampa. Esse é um dos pavimentos que tem a altura piso-cielo dupla,
No primeiro subsolo, que estava descrevendo para vocês como uma ligação franca com a calle, onde está o teatro. Então, você vai o café do teatro e foyer. E o teatro, como havia uma enorme interferência dos pilares existentes, vem todos os cinzas são a estrutura do edifício existente. O que se imaginou acá é que há na plateia, que se desenvolve com uma diferença de 3 metros, se escavou essa diferença, esse andar de subsolo era existente no edifício, se escavou essa diferença de 3 metros para se criar uma altura para o palco, e que acabou resultando nessa condição, que é muito simpática, de que a cota de ingresso à sala contorna toda a situação do palco, dessa cota contorna em nível. Então, isso também é uma forma, digamos assim, um recurso que se pode usar como recurso cenográfico ou mesmo cria a situação dos camarotes. Esse é o café de entrada no teatro, olha, a plateia, como disse, com desenvolvimento de 3 metros, que foi escavado, acá se vê todas as fundações do edifício existente. Aqui se vê também o que estava a descrever, né, da cota de ingresso que circunda todo o palco e plateia. É um teatro que não há uma conformação de caixa de cena ou de boca de plateia, ele é um teatro onde o palco está muito aberto e comunicado. E essa situação, essa foto eu que tirei num dia de show, muito bom, de marcenalia, ótimo. As pessoas se quedam acá nas laterais para poderem dançar. Esse era um show muito dançante, então você cria essa situação de possibilidade de você levantar de seu lugar para dançar. O primeiro pavimento, que é pela administração, no vazio, que comunica com o pavimento térreo, que SESC também promove muitas atividades. Então, essa praça é uma praça onde sempre há festa ou apresentações teatrais. No restaurante, na cozinha imensa, não há um subsolo de serviços, porque o subsolo é do teatro. Então, toda a parte de cozinha e de armazenamento para o funcionamento do restaurante estão no próprio pavimento. Eu não estou mencionando, mas acho que é muito legível, que no edifício de serviços tem os banhos, ou outras vezes bodegas, como já disse, ou máquinas, para a situação do restaurante. E essa é uma situação muito linda do centro de São Paulo, porque como não há, os edifícios são construídos no limite com a calle, então são todos muito próximos. Essa situação de proximidade é muito linda, sabe? Porque todo momento de dentro do edifício se tem uma paisagem de uma cidade muito próxima. A convivência, esse é um programa do SESC também que é muito lindo, porque é um momento, em meio a todas essas atividades, é um momento onde as pessoas podem estar livres para ter o que quiserem, digamos assim, é um lugar sem uma programação pré-estabelecida, e é um andar que se queda no meio do edifício, não há ventanas, não há caixilhos. É como uma grande varanda coberta, pero aberta. Havia, por exemplo, situações como essa. Isso daqui é uma viga invertida que se achou no edifício. Então, como conviver com isso, com esse tipo de interferências, porque é uma reforma. Então, todo momento há essas situações de enquadramentos da cidade que está muito próximo. A biblioteca, que é outro programa do SESC, sempre na situação da circulação em rampa, por isso que
estava falando para vocês, que é como um prolongamento de uma calle, porque vai se andando pela rampa e vai se achando os diversos programas, né, os diversos endereços. Isso é uma outra coisa também, como havia muitas interferências, sempre cada um dos layouts, que é diferente nos diversos pavimentos, porque os programas são diferentes, pero tentávamos sempre articular a essa estrutura existente usos de forma que, por exemplo, ao invés de ter uma coluna no meio do caminho, agora se tem um lugar de utilização, que são as mesas que são agregadas, né, ou que são fixadas nessas colunas. Salão de exposições, que é um salão livre de toda interferência possível, só a interferência da estrutura existente. As instalações são sempre aparentes, então, acá, no início da obra, ou no início do projeto, ou no início da obra, incluso, acá havia um armário, digamos assim, tudo isso estava encerrado com portas. Aos poucos, durante a obra, fomos tomando decisões, por exemplo, de deixar tudo completamente aparente. Fomos despojando cada vez mais o edifício. Esse corte é um corte que passa por onde há a escada de segurança e os elevadores. Ele está aqui para mostrar uma situação que o edifício, algumas vezes, ele vai até a medianeira e outras vezes não. Então, acá são os volumes que chegam até a medianeira vizinha, e acá são os vazios que acabam sendo gerados por não chegar até a medianeira. Então, você está em uma situação de varandas, como se fossem varandas ou jardins elevados. Por exemplo, esse que está no nível dos esportes tem esse muro de escalada. Nas oficinas, que estão ligadas às exposições. Esse é o vazio do salão de exposições. Como eu disse, o salão de exposições é totalmente livre de interferências, então, as máquinas de ar-condicionado, por exemplo, das exposições, estão no andar acima dela, que estão aqui convivendo, né, com as oficinas de arte. Na odontologia, foi uma aventura colocar todos esses consultórios dentários com todas as interferências pela estrutura existente. Na situação do edifício anexo, que estava comentando com vocês, o edifício de serviços, porque eles estão toda hora, ele é um vizinho, cria essa situação do anexo, que é muito bonito, porque você cria o seu vizinho. Então, você dá essas ventanas, que sempre que se circula pela rampa, se está vendo, né, as pessoas, por exemplo, nos banhos, na parte no vestíbulo dos banhos e coisas assim. No andar dos esportes, um outro andar que tem esse pé direito maior, né, essa altura piso-celo maior no centro, e as 3 salas organizadas assim. Os vestiários que estão ligados ao esporte. E no último pavimento, que é a dança, é um pavimento destinado à dança. Então, só para lembrar, que estava mencionando do edifício que às vezes chega à medianeira e às vezes não. Então, acá é um pavimento que chega até a medianeira, e aí as 3 salas de atividade e o grande salão. A chegada com a rampa, os espirros para a dança, que se fixam naquelas 4 grandes colunas, as barras para os exercícios.
e no último pavimento, que era o último pavimento do edifício existente, que é o Jardim da Piscina, que chamamos. É como um jardim colocado lá na cobertura do edifício. Acá há uma coisa interessante, porque se lê, então, a estrutura, porque não há a estrutura original. Então, as 4 grandes colunas, que são a estrutura central, de os pavimentos que se completou, alguns, e também a estrutura principal da piscina, e as estruturas que estão aqui, que são esses pilares, que completam a estrutura de piscina e solar. Esse espelho d'água, na verdade, tem uma história engraçada, porque ele foi pensado como uma forma de não deixar que as pessoas cheguem muito perto do limite do edifício. Pero, desde o primeiro dia da inauguração, as pessoas entraram no espelho d'água e começaram a brincar com a água. E nós outros... É impressionante porque a apropriação das pessoas abre possibilidades muito maiores e muito mais felizes do que nós outros pudéramos pensar. Nós outros sabíamos que isso poderia ocorrer, porque seria divertido, não? E foi divertido. E o SESC topou. O SESC disse, ok, então vamos pensar a usar o espelho d'água como lazer. E é realmente muito divertido, porque a piscina, talvez, é o único programa de SESC que não é para todos. Porque SESC é uma entidade que serve às pessoas que trabalham com o comércio. Então, as piscinas são exclusivamente para essas pessoas. Pela oportunidade de brincar com a água, ficou garantida pelo espelho d'água no pavimento abaixo. Aí um café, que é o café da piscina, cá se lê também muito bem a estrutura, essa é a caixa da piscina, com as 4 pontos de apoio. Perdona. Uma treliça, são 3 treliças que apoiam naqueles outros pilares periféricos e que vão completar a estrutura para o solário. Esses são os vestiários da piscina. A piscina na cobertura. E é assim, no meio dessa densidade do centro, é uma piscina muito popular, muita gente. E aí também nos coube, estamos terminando, ok? Estão cansados ou posso continuar? Continua. Então, terminando. Acá é uma foto que foi tirada, me gusta muito essa foto, foi tirada, eu tirei em uma obra de SESC, porque as pessoas vão procurando situações de conforto. Então, vocês estão descansando em uma hora do almoço. E essa é uma exposição que também foi muito linda, é uma exposição na Bienal de Veneza, do Pavilhão do México. E a exposição era sobre esse tipo de ferramentas que são feitas na obra, com ferro, né? Ferro de obra, barra de obra, para resolver problemas específicos. E tem um desenho muito lindo, porque é um desenho muito ligado ao que precisa resolver, ao que a necessidade que se coloca. Por exemplo, esse é um fio de prumo que tinha na obra do SESC também. E essa era uma peça que havia por todo lado na obra, que é muito linda, porque ela servia para apoiar, por exemplo, o encanamento que estavam fazendo, ou as instalações. Ela estava em todos os lugares. E o que é muito lindo é porque a obra sempre tem um piso muito irregular e cheio de interferências. Então, o tripé é muito
muito apropriado, porque 3 pontos definem um plano. Então, é o mais estável que se possa imaginar para uma situação de um chão ou de um piso muito pouco regular. Essa peça é o que serviu, na verdade, como uma primeira inspiração para se imaginar o mobiliário do SESC, porque há uma coisa particular com o SESC, que é uma questão, primeiro, que tem a ver com a escala, porque os SESC têm uma escala, talvez, muito grande para se imaginar um mobiliário hecho de uma forma muito artesanal, pero não tão grande que justifique um mobiliário hecho industrialmente, como, por exemplo, o plástico necessitaria, porque seria necessário se criar um molde, e a partir desse molde, para justificar o valor, né, o preço para a criação desse molde, teria que se produzir muitas peças. Então, estávamos no meio do caminho aí, pensando na produção do mobiliário. E aí, por outro lado, nos agradava a ideia de usar uma mão de obra que não fosse uma mão de obra da indústria moveleira, mas sim uma mão de obra da construção civil. Então, o aço, que o Paulo, incluso, já tem outras peças, porque ele agrada muito, pensamos que o aço seria a coisa mais indicada para o desenho desse mobiliário. Por uma questão também que tem a ver com manutenção. O SESC recebe, em média, 10 mil pessoas por dia, SESC 24 de maio. Então, é muita gente. É necessário coisas que sejam muito eficientes do ponto de vista da manutenção e da limpeza. Esse desenho é o desenho de uma mesa, ela é triangular, era na primeira peça, e se vê acá que aquela peça que tinha tantas utilidades virou, foi inspiração, digamos assim, para o pé da mesa. Então, de novo, o tripé. A pega, o que ia pegar o tampo foi repensado, né, para esse uso agora, não mais aquele outro suporte. Os protótipos foram fundamentais, lógico, o desenvolvimento dos protótipos. O aço, ele tem um comportamento que é elástico. Então, por exemplo, essa mesa teve que ser corrigida algumas vezes, porque o tampo, em relação à base, se tocava no tampo e ela inteira tremia, porque o aço, ele tem elasticidade. Então, foi uma questão de redimensionar as pegas, de reposicionar, a possibilidade de articulação entre as mesas. Depois a cadeira. A cadeira também foi pensada em aço, estrutura em barra maciça e um assento em chapa de aço. Separados em 2 peças separadas, criando essa situação de conforto para esses ossinhos que a gente tem aqui na coluna vertebral. O protótipo dela, com braço, sem braço, tinha que ser envilhável, era um outro requerimento. O aço tem essa questão também das cores, né, da pintura, ou seja, uma gama infinita de possibilidades de cores. E o sofá? O sofá, vocês dizem sofá também, não? Como Sim. pensar uma peça como essa, que é tão doméstica, para um uso coletivo, né, para um uso mais público? Então, de novo, o sofá foi pensado como 2 barras contínuas, colocadas numa certa posição, para receber esses assentos, também em aço. Os assentos, eles são peças individuais e eles podem, isso nos permitia uma série de combinações, seja de cores ou seja de posição. Os pés, um contraventamento central para a rigidez de todo esse conjunto.
o assento que é colocado sobre esse pé, sobre essas duas barras, e era muito importante para nós outros, esse é na versão que fixa na parede, não é totalmente solto, que está no foyer do teatro. Na mesa, que é uma peça que se tira um assento e se coloca duas mesas, por exemplo, com dois apoios, como acá. Ou a situação que é muito linda, que nós outros em português dizemos namoradeira, que é uma situação de posição onde, ou conversadeira, que se coloca enfrentando um ao outro, né? Então, existe essa possibilidade à medida que essas peças são soltas em relação ao apoio. A cadeira, que é a peça individual desse conjunto. Uma outra posição, mais baixa e mais inclinada, da mesma peça, só que colocada em outro pé. E um banco que usa o mesmo pé do sofá, pero com outro tipo de assento. Então, na verdade, é um sistema de mobiliário que poderia ser composto de algumas maneiras. O banquinho, que é uma versão que todo mundo conhece, o famoso banquinho de piano, pero acá posto no tripé. E é isso. Graças por la atenção. Ai, que bueno poder vê-los novamente. Uno se sente falando sozinho, não? No, pero no estuviste ahí todos atentos. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ahí alguien comenta, no sé si ya lo puedes leer, que estuvo... Bueno, ahí está el comentario abierto. Yo, bueno, además de agradecerte y antes de abrir el micrófono para distintas preguntas y comentarios, una cosa que me acabo de dar, me di cuenta mientras te escuchaba, que no lo vi mientras pensábamos qué proyectos mostrar y cómo mostrarlos en las reuniones que tuvimos previas preparando la conferencia de hoy, es que los tres proyectos, en definitiva, son reformas, si uno lo quisiera ver desde ese punto de vista, porque hasta el proyecto urbano es una intervención en algo existente. O sea, los tres proyectos tienen esta condición de reforma. Y en los tres, como de alguna manera, trabajando el tema del vacío y en la intervención sobre lo existente con el vacío y ahí la aparición de la arquitectura. Que cuando hicimos el recorrido previo no lo había visto. Lo había visto más bien como un proyecto urbano, una obra chiquita y una obra más grande. Y después retomar, y después abro ya para el debate, que me pareció muy linda la reflexión y tuvimos invitada a Mariví Besonias del estudio Almeida Besonias y mostró una obra, una casa muy pequeña y creo que porque es linda la reflexión tuya al respecto también, que decías como que muda la escala de la intervención, pero no del pensamiento. Me parece que a veces los arquitectos, sobre todo cuando estamos en la facultad, uno quiere la obra grande, ¿no? Y por ahí la arquitectura la podemos encontrar en cualquier tamaño de intervención, ¿no? Pero la cuestión es no mudar el pensamiento. No sé, me pareció ahí como algo que dijiste para rescatarlo. No sé si alguien quiere... O sea, yo hablé ya varias veces con Marta y es divina, así como la están viendo. Así que con confianza, pregunten o lo que les parezca. Yo me llamo a silencio. Oliveira, do que tu ha dito, é uma coisa que é interessante, porque no caso de SESC, inclusive, Paulo gostava de dizer que SESC é como uma ocupação. Há muitos edifícios no centro de São Paulo que são ocupações de um movimento de sem tetos, com habitações. É um movimento muito organizado, muito bueno, e que ocupa vários edifícios. E Paulo gostava de dizer que o SESC era como uma ocupação
E essa necessidade cada vez maior, eu penso, de repensar os usos da cidade. É muito interessante quando se imagina, porque, por exemplo, em São Paulo, no centro da cidade, tem uma gama imensa de edifícios que estão desocupados e que teriam que ser reciclados, teriam que ser revistos. A forma de viver das pessoas cambia. Então, a possibilidade de reformar, de reciclar, é muito interessante, muito atrativa. Marta, ¿cómo estás? Quería saludarte, soy Hernán Maldonado. Gracias por Olá. venir al taller. Un placer tenerte invitada con nosotros y lindísima tu exposición y la obra que mostraste. Y enfatizando también lo que mencionaba Oliverio, fue muy lindo ver esta presencia del agua en los extremos, ¿no? De este arroyo, río en el primer proyecto y esta gran pileta urbana en el último, pero sobre todo la presencia del vacío, ¿no? De este vacío como urbano que generan esta plaza en la planta baja del último edificio, pero también este gran desafío que vos contabas al principio de armar este vacío en este espacio de la favela, ¿no? De esta vivienda informal, de este barrio que atravesaba, con todo un desafío enorme de mudanza de casas y de generar como nuevas instancias urbanas de otro tipo de escala. Quería ver un poco tu experiencia con esa situación, cómo es, cómo ha sido y cuál es tu expectativa con respecto a estas situaciones de recuperar las cuencas y entender de que eso te genera un valor como extraordinario a la ciudad, ¿no? Sí, sim, é complicado porque, como eu estava dizendo, bom, a recuperação das cuencas em São Paulo, por exemplo, nesse caso que mostrei, é mais do que um valor que se conquista, que seguramente é um valor que se conquista, indiscutivelmente, é uma necessidade, porque é um desastre. A ocupação de São Paulo é muito comum, as ocupações informais se instalarem nos vales dos rios, porque são áreas que normalmente estavam desocupadas e muito pouco cuidadas ou muito pouco reconhecidas, então são áreas passíveis de ocupação. Claramente, não é responsabilidade de quem ocupa, porque há uma necessidade enorme de habitação, não? Se não houvera, não haveria esse tipo de ocupações. Mas as ocupações acabam acontecendo em lugares como esse, mais comumente em São Paulo. Então, é um grande desastre, porque com a chuva, as casas são levadas pela correnteza e é muito malo. Então, é um grande... é necessário se repensar, não? Esse modelo. Mas quando começamos a fazer o córrego do Antonico, o projeto, havia já um projeto para o Rio, e que era aquele modelo que eu mostrava. Há um grande canal muito profundo, porque isso é uma outra questão que eu acho que é interessante para nós outros arquitetos. Porque muitas vezes, as grandes infraestruturas em la cidade, que demandam um investimento muito grande, elas são pensadas ou concebidas para resolver estritamente um problema técnico. Então, se tem que resolver o problema das inundações, se faz um canal muito profundo. Sem imaginar que valor que isso poderia criar naquele lugar da cidade. São pensadas de forma um pouco específica, isolada. Então, eu penso, por isso dizia que acho que a arquitetura é um trabalho coletivo e, sobretudo, multidisciplinar também. E a arquitetura tem essa capacidade de envolver um conhecimento talvez mais amplo sobre as questões. Então,
acho que o arquiteto empieza a ter também um papel fundamental de pensar em como gestão ou como estratégia adotar, ou, logicamente, sempre trabalhando com outras pessoas, né, como os engenheiros, sejam hidráulicos, geólogos, sociólogos, pero começar a pensar de que forma nós outros podemos imaginar demandas, inclusive, para a cidade. Então, eu acho tudo isso muito estimulante em nossa profissão. Não sei se te respondi, Renan. Sí, perfecto, gracias. Marta, Olá. un placer escucharte. Quería comentarte, a ver si ustedes tienen conciencia de la potencia y de la fuerza de la Escuela de la Modernidad de San Pablo. Nosotros acá estudiamos mucho a la arquitectura paulista o la Escuela de San Pablo, con toda la obra de los que tus colegas, tus contemporáneos y los maestros, inclusive hasta la relación fuerte de Le Corbusier con la arquitectura brasilera. ¿Eso existe como premisa en algún punto en el desarrollo de los proyectos o te metes en los problemas de la arquitectura sin una premisa que venga desde alguna preocupación por la arquitectura más disciplinar, digamos? No sé si me pudiste entender. Eu compreendi. Nós outros vemos de uma formação na FAUSP muito marcada por uma geração, né, para empezar o edifício da FAUSP, que é de Vila Nova Artigas, é um edifício muito lindo, então há toda uma geração de influências e que é muito importante para nós outros. Pero, sabe que estamos entrando numa fase, eu penso, não de agora, pero mais fortemente agora, que acho que temos que repensar tanta coisa. Ficou tão bom. Eu sei que é um discurso muito repetitivo nesse momento, porque ficou muito gritante a desgraça que é uma cidade como São Paulo, por um lado, tão enorme, tão populosa, com tantas carências, com tanta diferença social, um desastre total, estão a ver o que se passa em Brasília. Bem, também temos esse governo que não se pode contar com nada, que é uma desgraça imensa, não? Pero eu penso que é uma tradição muito forte, pero que temos que talvez começar a agregar outras questões e outros valores. Acho que, não sei, estava falando sobre essa geração mais jovem, mas não é só essa geração mais jovem, acho que é um fortalecimento de voz, de pessoas que antes não tinham tanta, ou não conseguiam se colocar de uma forma tão clara e evidente, que vem da organização da sociedade civil nos mais diversos aspectos, seja por moradia, seja por questões ligadas ao antirracismo, seja por a criação de oportunidades mais equitativas entre todos. Nesse sentido, não sei se essa tradição apenas vem nos ajudar ou resolver tudo que é tão premente, sabe? Não sei, acho que eu desviei um pouco da sua pergunta, mas sim, estamos muito ligados a essa tradição, mas eu acho que tem que ter um reinventar mais urgente do que nunca agora. Não sei. Gracias.
Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? No te Sí, vejo, Juan. Juan. Juan, gracias en primer lugar. Tenía una duda, quería volver un poco a lo que mencionó Hernán sobre los vacíos, la concepción de los vacíos estos como lugares de congregación, tanto al lado del río, en el primer proyecto, como el espacio este intermedio en la última obra, en el contexto este como de alta densidad, donde parece como hacerse necesario justamente ese vacío como espacio a ocupar, como parte del programa que está menos definida, que permitiría justamente esas apropiaciones que quizás uno no planea. Eh, ¿Son como explícitamente deseados o dichos en el comienzo del proceso de proyección? Não, Juan, acho muito interessante sua pergunta, porque, se lá compreendi bem, nós tínhamos um professor em la universidade. Na verdade, quando eu ingressei na universidade, ele estava saindo, pero um grande professor que era Fábio Mota, e ele se referia aos programas ou aos espaços sem nome, que ele dizia. Eram justamente esses espaços que não estão no programa. Então, por exemplo, La Marquise do Ibirapuera, em São Paulo, de Niemeyer. La Marquise do Ibirapuera foi pensada como uma cobertura que interligava os edifícios. Esse sim, com programas específicos. Pero La Marquise é hoje usada de uma forma tão intensa que talvez tenha se tornado a peça principal do programa, sabe? São esses espaços que nunca são pedidos, pero que acabam sendo o coração do projeto. Ou, por exemplo, se você pensa, não sei se estou falando do edifício que vocês conhecem, pero o edifício de Macau de Vila Nova Artística tem um espaço que se chama Salão Caramelo. É um grande espaço onde tudo se abre. O Salão Caramelo é o coração daquele edifício, pero ninguém pediu que fizesse um Salão Caramelo. Então, são esses espaços que não têm nome, como dizia o Flávio Mota, e que acabam sendo a parte principal dos edifícios, onde as coisas acontecem, onde se pode respirar, onde é um respiro que a gente fala. Acho que foi isso que você perguntou, não? Gracias. Gracias a ti. Muy linda pergunta. ¿Alguien más? Podemos hablar de futebol agora. Yo tenía, si nadie tiene una pregunta, tengo yo una consulta que es, ¿cómo es hablabas de esto de la importancia que le dan ustedes a las colaboraciones, ¿no? Entre tu oficina y... Me parece que te quedaste... ¿Estás ahí, Marta? Sí, estoy acá. La pantalla se quedó frisada. La importancia que le das a la colaboración con distintas oficinas y por ahí más de entrecasa la pregunta, no muy académica, pero ¿cómo es? O sea, yo sé que fue tu profesor también, creo, ¿no? Paulo Méndez, pero la relación entre, a la hora de encarar un proyecto, no ya con un par, ¿no? Sino con alguien que tanto por ahí en edad como en tu oficina también es muy prestigiosa, pero, a ver, Paulo Méndez La Rocha, ¿cómo se arma como esa relación, ¿no? Porque es como, de alguna manera son iguales, pero no tanto. Pero no tanto, no tanto. No, por eso, pero digo,
dicen que es muy Bien. afable y todo, no voy por ese lado, sino cómo se logra, porque al mismo tiempo son como generaciones distintas, con ideas propias también muy, muy potentes. Entonces, ¿cómo es eso? Más de la cocina por ahí la pregunta, ¿no? Un poco más de programa de varieté y no de documental. Mira, Paulo foi meu professor em La Salle, nosso professor, e a história é curiosa, porque, de verdade, as relações foi cambiando muito ao longo dos anos, porque trabalhamos com ele já há 20 anos, talvez, e, ao mesmo tempo, com nossa própria oficina, o que nunca foi, algumas vezes foi, né, um pouco conflituoso, mas na maior parte do tempo não. E essa é uma colaboração que para mim tem um valor imenso, porque aprendi muitíssimo com Paulo, porque ele é muito querido, além de tudo, é um amigo muito querido, e é Paulo. Paulo tem uma forma de pensar muito incrível, acho que não há, nesse sentido, acho que Paulo é uma pessoa que vem renovando o seu pensamento completamente, então, a todo momento se reformula e não há ele tem uma capacidade muito linda de perceber muito rapidamente quais são as questões que estão envolvidas em determinadas situações e projetos. Então, é muito lindo quando como ele consegue com facilidade ver as coisas nesse sentido. Como, por exemplo, eu estava contando de SESC 24 de maio, quando ele pede que o SESC compre o edifício ao lado para ter toda a parte de máquinas e serviços. Me recordo que uma vez, por exemplo, fomos a visitar um terreno para o Poupa Tempo Itaquera, que é um edifício de serviços, e estava muito próximo a uma estação de metrô. Então, era um dia muito chuvoso, com muita chuva, e nos quedamos no mezaninho dessa estação de metro, e a pessoa que estava nos acompanhando, Paulo, nós outros, disse assim para Paulo: mira, o terreno que vai ser a futura instalação está allá, nós não vamos allá agora porque está chovendo, mas está allá e tal. E Paulo, na hora, disse: mira, se tu não queres ir allá porque está chovendo, não podemos fazer esse edifício allá, temos que fazê-lo acá, ligado ao metrô, à estação de metro. Então, é muito rápido, sabe? E assim que fez. Então, havia um estacionamento, é um edifício aéreo que cobre esse estacionamento, imediatamente ligado à estação de metro. Estou dizendo tudo isso para dizer que Paulo é uma pessoa muito particular também, porque é muito rápido no que pensa, em se rever, incluso, sabe, com relação ao que é a arquitetura, ao que são suas convicções. Então, é curioso isso, porque é uma relação que foi se alterando ao longo dos anos. Porque começamos muito jovens, nós outros, Paulo já não tão jovem, e depois fomos nos quedando velhos, nós outros. Então, isso foi cambiando ao longo do tempo também, a forma de conversar, a forma de fazer e tudo isso. Pero Paulo sempre gostou muito de ter uma interlocução. Então, desde o princípio, uma troca de ideias, ou antes nós outros muito mais ouvindo o que ele dizia, mas essa necessidade de interlocução sempre foi uma necessidade muito forte, que é interessante, sempre foi muito bom para nós outros, poder fosse assim, não? Muito generoso de sua parte também, da parte de Paulo. Então, por outro lado, como colaboramos com Paulo, que é quem é, também colaboramos com muitas outras oficinas.
Isso é uma prática que para nós outros tem sido muito feliz nesse sentido, sabe? De compartilhar essas experiências. E o que foi engraçado que ia contar no princípio é que, para empezar, nós outros que invitamos Paulo para trabalhar conosco. Não para trabalhar com nós outros, obviamente, para que nós outros trabalhássemos com ele, pero nós outros que invitamos, porque surgiu essa oportunidade de fazer um projeto que nós éramos muito jovens, muito recém-formados, um projeto grande, e era na época que em Brasil não havia trabalho para ninguém, ninguém tinha projeto. E apareceu isso, então achamos que seria uma oportunidade de poder invitar Paulo, algo que poderia justificar a participação de Paulo, e aí começou. Pero, como com nós outros, Paulo trabalha também com outros equipos, outras oficinas. Foi uma forma, acho que muito inteligente, de ele poder desenvolver os trabalhos assim. Ele tem um escritório hoje que é dele, né, com as coisas dele, que recebe as pessoas e tudo mais, e trabalha também, pero trabalha com diferentes oficinas também. Então, acho que foi muito, muito bueno toda a história. Está sendo ainda. Acabamos de terminar um outro projeto junto com o Paulo. Estamos todo o tempo aí. Excelente. Pero ele é muito generoso, é muito fácil nesse sentido, ¿no? Muchas gracias por la... Perdón si la pregunta de vuelta no era muy académica, pero me daba un poco de curiosidad eso. Bueno, mientras juntan coraje, ¿alguno más para hacer alguna pregunta? Un poco de mandarnos la parte. Marta va a estar también en el segundo cuatrimestre, algún día, corrigiendo los trabajos que vamos a estar haciendo en Diseño 3. Así que por ahí también aprovechen los chicos, los de todos los años igual, ¿no? Pero a ir tratándola porque, bueno, la idea es que se sume como invitada en algún par de reviews. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo para mí! Yo agradezco. No, de verdad que yo estoy sumamente agradecido. Aparte del recorrido por las obras, me parece un poco como habíamos hablado. Bueno, se tuvieron que ir hace un ratito los chicos de arquitectura, de proyecto urbano, porque tienen entrega, pero esto que conversábamos de poder entender como que uno puede, que la arquitectura, de vuelta volviendo a tu frase, ¿no? Que la arquitectura no tiene que ver con el tamaño, entonces poder discutir o pensar arquitectura en estas tres escalas, que son por ahí las tres escalas que nos toca trabajar cuando uno sale, ¿no? O sea, por ahí uno tiene un poco más de suerte y le toca un proyecto grande, pero también le puede tocar reformar un galpón para un amigo que hace arte y bueno, también está en uno como profesional, como arquitecto, encontrar o no, o buscar la arquitectura en ese lugar. Por ahí la tentación de dejar la doble altura donde estaba y aprovechar el entrepiso, etcétera, debe haber también, los clientes todos tienen restricciones presupuestarias, debe haber sido grande. No sé, me parece que hay muchas lecciones para extraer en los tres proyectos. Que algunos nos quedan más lejos, ¿no? Porque por ahí hacer un edificio de la envergadura del Chesky, uno dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar? Pero el atelier es una escala por demás accesible a casi cualquiera. Y me parece que la actitud es donde está marcada la diferencia entre cualquiera y el trabajo que hacen ustedes. Supongo que le habrás contado a Marta que la cátedra es vertical, que acá en Buenos Aires tenemos desde Arquitectura 1 hasta Proyecto Urbano. Por eso la selección de los trabajos, para que fuera para todo el taller. Y el proyecto es el CES tiene algo que en Arquitectura 4 con la escala que en Arquitectura 3 con la escala del vacío tiene que ver, con Proyecto Urbano se relaciona también y principalmente con la cercanía del agua y el problema del agua, y con Arquitectura 1 también el tema más doméstico, así que ¿no? Podría aprovechar para consultarle si en la enseñanza en la escuela en San Pablo, en la universidad también tiene esta cuestión de la verticalidad, de los distintos niveles o cómo son los cursos de diseño, de arquitectura.
Sim, na verdade, temos a escola da cidade, onde dou classe, temos o estúdio vertical, que é um único exercício que se desenvolve na escola como um todo, que envolve equipes de todos, estudantes de todos os anos. São equipes mistas, com alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto anos. É muito interessante. E agora, com essa situação virtual, né, remota, resolvemos fazer um câmbio da grade toda da escola, para pensar algo para essa situação específica. Então, estamos fazendo agora o que chamamos de estudo transversal. Ou seja, são equipes que misturam alunos de todos os anos e com a participação dos professores de todas as disciplinas. Então, são orientações, são equipes que trabalham em cima de um único exercício e são orientados pelo grupo inteiro de professores da escola nas diversas disciplinas. Vamos ver como é que se queda. Está sendo uma experiência muito linda, acho. Vamos ver se... Foi isso que tu perguntaste, não, amigo? Sí, 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 sí. ¿Cómo enseñaban? Sí, sí. Sim, agora essa experiência vamos ver. Acho que está sendo muito lindo, porque os exercícios inclusos, os trabalhos, têm que dar conta das diversas disciplinas. Essa multidisciplinaridade que aparece nos projetos tem que estar muito evidente, seja com a disciplina de urbanismo, ou seja na disciplina de arquitetura, ou na de história. Então, você tem que contemplar esse conjunto de disciplinas, digamos assim, num único trabalho. É assim que decidimos enfrentar essa situação. Ok. Oli, ¿queremos hacer alguna más para cerrar? No sé si alguien quiere alguna más. Si no, yo... ¿Alguno quiere algo más? Hola, Ahí está. bueno, Olá, Juliana. hola, yo no podía dejar de saludar Marta como su conterránea. Como? Desculpa, não compreendi, perdona. Falei que eu não podia deixar de te cumprimentar sendo sua conterrânea. Você Subterránea. é brasileira? Que bueno. Bueno, muy buena charla y me gustó mucho cómo trata los espacios de forma a dejar todo amplio y todo muy lindo para que todos puedan usufruir, todos puedan usar. Bom, você é carioca, Juliana? Não, sou mineira. Mineira, confundiu os sotaques. Olha que gafe. Bueno, E você saludos, Marta. Gracias por la charla. Obrigada a você por estar presente. Obrigada. Si no tenemos más preguntas, yo la dejaría ir a Marta para no abusar de su tiempo. Y también pueden, bueno, cada uno hacer un cierre en su taller, deben tener que corregir y demás. Espero que les haya sido de utilidad. Y por mi parte, nuevamente agradecerte, Marta, por aceptar la invitación y compartir tu experiencia con los estudiantes. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vosotros. E, bem, Olivério, eu aguardo seu contato para a próxima la correção, não? Sí, sí, absolutamente. Si eso te tomo la palabra, que lo tengo vendido, que venís. Así que, nada, la verdad me interesa también que los chicos puedan tener contacto con una mirada, no por el hecho de que si es de otro país sea mejor, pero una mirada distinta siempre suma a la variedad, ¿no? Y la diversidad. Así que bueno, de vuelta, 1.000.000 de gracias y te despedimos, así no te robamos mucho más tiempo.
Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu, pela atenção. Um beijo a todos. Chau, chau. Tchau. Gracias.